Carlos Alcaraz foi contratado pelo Flamengo. O talentoso meio argentino com passagens pelo Racing, Southampton e Juventus. Como ele pode jogar? Como ele pode atuar com o Tite? E quais são os paralelos que a gente pode fazer com relação aos times anteriores que ele jogou? Vamos acompanhar isso nessa análise completa de Carlos Alcaraz. Antes de qualquer coisa, você vai deixar o teu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. É muito importante que você faça isso, para nos ajudar a chegar aos tão sonhados 100 mil inscritos. Carlos Alcaraz é um jogador argentino de 21 anos. Ele nasceu em 30/11 de 2002. Ele nasceu no mesmo dia que eu. Ele tem 1,83, pé dominante ao direito. Ele é natural de La Plata, na Argentina. Ele é meia central, mas também atua em várias funções e posições. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo. E ele vai usar a camisa 37 no Flamengo, conforme divulgado pelo clube. O que buscar um atleta? No meio-campo, você busca resistência, ritmo de trabalho, desarme, marcação, drible, passe longo e passe curto, aceleração, controle de bola, pressão, chute, criatividade, inteligência tática, liderança e consciência de espaço. A gente vai ver que o Alcaraz ele compreende boa parte desses atributos e alguns deles são acima da média para o Brasil. O Alcaraz jogou em 3 clubes na carreira: Racing, Southampton e Juventus. No Racing foram 83 jogos, 12 gols e 5 assistências. No Southampton, 48 jogos, 8 gols e 5 assistências. E na Juventus, 12 jogos e não fez gol e teve uma assistência. Os pontos fortes do Carlos Alcaraz: inteligência tática, passes em profundidade, finalização, distribuição de jogo, versatilidade. As melhorias, os pontos de atenção dele: a consistência, tomada de decisão e a força física. Qual o perfil do Alcaraz, na minha opinião? Tá? Ele é um meio-campista jovem, com habilidades que o destacam tanto para o ataque quanto para a defesa. A juventude dele traz a promessa de um grande futuro, mas exige que ele se desenvolva ainda em alguns pontos que a gente vai falar. Não tem nada de crítico, tá? Só por conta da idade. 21 anos é muito novo, o jogador ainda está em formação. Mas ele tem algumas coisas muito interessantes que a gente vai tocar ainda no vídeo. Quais são as habilidades técnicas que eu ressalto no Alcaraz? Passe dele. O passe dele é muito bom, ele é um passador muito competente. Ele pode passar tanto em profundidade, quanto lateralmente, quanto os passes curtos de associação são pontos altos das atuações do Alcaraz. Um jogador muito competente com a bola no pé. Ele também, falando em competência com a bola no pé, finaliza muito bem de média distância, uma coisa que hoje falta no time do Flamengo, que é aquele arriscar um pouco a mais, não entrar na área para poder finalizar. Falando em entrar na área, a gente vai comentar depois sobre a entrada na área do Alcaraz, mas o Alcaraz finaliza muito bem de longe. Então, se abrir, ele vai chutar. A inteligência tática do Alcaraz, para mim, é o principal ponto alto dele. Tá? Ele tem um posicionamento muito bom. Muito bom. Ele sabe jogar muito bem no entrelinhas e sabe jogar também por fora do bloco. Algo que poucos jogadores no Flamengo fazem. O Arrascaeta faz isso muito bem, por exemplo, como meia. Mas está machucado, né? A leitura de jogo do Alcaraz é uma leitura muito sinuosa, muito importante, que você quase não percebe. Ele se posiciona em espaços e mapeia esses espaços onde dificilmente o marcador vai interpretar com o tempo devido. Né? Ele pode até olhar, pode até marcar, mas quando ele olhar, o Alcaraz já ocupou aquele espaço e já tomou a frente. Então, para um meia, para um jogador que é um todo-campista, como eu considero, que joga em várias partes do campo, desempenhando várias funções em várias posições, o Alcaraz é um cara que merece a devida atenção, não só pelos marcadores, mas também pelos torcedores do Flamengo. Falando em várias funções e posições, ele é um cara muito versátil. Então, ele já jogou de meia central, já jogou de 8, já jogou até de 5, já jogou como centroavante. Vocês vão ver no mapa de calor do Alcaraz que ele pisa muito na área. Algumas dessas vezes ele atuou realmente como um jogador de comando de ataque.
Ele também tem uma parte importante para um todo-campista, para um jogador que jogou na Europa, principalmente com Massimiliano Allegri, que preza por esse fator defensivo, né? Preconiza também a defesa, que é a questão da contribuição defensiva, jogar sem a bola. Ele tem uma boa pressão e recuperação de bola. Ele é um jogador que tem um relativo combate, né? O duelo físico dele é um ponto que ainda precisa melhorar, mas ele também combate fisicamente, apesar de ser um jogador leve, tá? Mas ele pode melhorar nesse quesito. Inclusive, eu entendo que eu vou falar isso depois você vai olhar aí a carreira dele com o Alegre. Nas áreas de melhoria do Alcaraz, eu considero 3: consistência, tomada de decisão e a força física. A força física, acho que ele pode desenvolver, mas se ele ficar um jogador muito robusto, é bem capaz que ele perca a principal característica dele, que é essa versatilidade, essa inteligência posicional que ele tem. Então, ficar muito forte para o Alcaraz não é interessante, mas ele pode fazer sim treino de força para poder suportar mais os duelos. Consistência, eu considero o ponto de melhoria que merece mais atenção para o Alcaraz. Por quê? Porque ele é muito jovem, ele tem 21 anos. Apesar da carreira na Europa, do Southampton e na Juventus, é um jogador de 21 anos. Então ele vai oscilar durante os jogos e ele precisa trabalhar essa consistência e cabe ao atual técnico do Flamengo, Tite, mantê-lo ligado no jogo, mantê-lo consistente no jogo. Porque o Alcaraz ele é um jogador que gosta de participar de tudo. E ele é um carimbador de bola. Ele gosta da bola. Ele pega a bola, trabalha com ela e acompanha a jogada durante todo o campo. Vai ser muito natural vocês verem, por exemplo, o Alcaraz sair da defesa, fazendo a construção, chegar no ataque para concluir. Porque ele é esse tipo de jogador, participativo. Como é que ele jogava lá no Racing com o Fernando Gago? O Gago, todo mundo conhece, é um ex-meio-campista de classe mundial, e fez com que o Alcaraz se destacasse para ir para a Europa por causa de algumas coisas. A movimentação do Alcaraz com o Racing do Gago era muito inteligente. Ele se movimentava entre as linhas, buscava espaços vazios, aquilo que a gente já acompanhou nesse vídeo mais cedo. Ele fazia uma espécie de trabalho entre as linhas para poder dispersar a marcação. E ele tinha muita intensidade sem a bola, então ele corria muito para poder recuperar a bola. E a pressão pós-perda dele também é uma coisa a se levar em consideração. A participação no ataque dele era muito boa. Ele jogava tanto como meia central como meio ofensivo e às vezes era até o terceiro homem. E esse trabalho dele de terceiro homem é um trabalho muito interessante, porque as pessoas costumam marcar ou o atacante, ou ponta, ou meio ofensivo. Nunca o cara que chega de trás. O cara que chega de trás ele é o cara menos marcável, né? Porque as pessoas não se preocupam muito com ele por não ser uma referência de gol. Mas o Alcaraz faz bem esse trabalho e ele consegue exercer uma certa dominância atuando nessa posição. O mapa de calor nele no Racing mostra exatamente aquilo, exemplifica o que a gente está tratando no vídeo. Ele tem essa área extensa, coberta no campo, inclusive pisando na área. A gente vai ver em outras ocasiões, como por exemplo com o Russell Martin, onde ele também atua como centroavante. Isso prova toda a versatilidade posicional do Alcaraz. Quando o Alcaraz vai para a Europa, que ele vai para o Southampton, ele joga com um sujeito chamado Russell Martin. Ele jogou lá 27 jogos, fez 4 gols e deu 3 assistências. O Russell Martin tinha uma aplicação de um 4-2-3-1 ou um 4-3-3. O Alcaraz era importante nessas transições. Ele é um jogador muito interessante nas transições, tanto defensivas quanto ofensivas. Ele é um transitador, um jogador que transita entre as áreas. Então, ele vai transitar muito bem, fazer transições muito boas entre a defesa e o ataque. Eu já fiz até comparações dele no Twitter com o Renato Augusto de 2015 do Tite. E é um parâmetro legal que o Tite pode utilizar para fazer com que o Alcaraz renda o seu melhor, porque os jogadores são bastante similares. Já foram meias,
foram para a Europa. Lá eles recuaram um pouco mais, entenderam um trabalho defensivo maior e viraram jogadores completos. É isso que pode acontecer com o Alcaraz. A construção de jogo do Alcaraz com o Russell Martin é uma coisa importante. Por quê? Porque o Russell Martin gosta de meio-campistas que sejam bons passadores, e o Alcaraz o é. Tá? O Alcaraz o é. E especialmente em situações de contra-ataque, o Alcaraz ligou muito os contra-ataques do Southampton. Apesar, claro, do Southampton não ter ido tão bem, né? O mapa dele de calor no Southampton mostra um pouco disso. Muita ocupação nas áreas mediais e pisando também na área. Já na Juventus, com Massimiliano Allegri, ele fez um trabalho de meio-campo central, ali no 4-4-2 ou até no 3-5-2, dependendo da circunstância do jogo. O Allegri, assim como os outros técnicos, o Martin e o Gago, valorizou a capacidade dele de ler o jogo e distribuir passe, carimbar a bola. Pega a bola, dá para o companheiro, pega a bola, joga para outro companheiro, vira a bola, dá um passe em profundidade, dá um passe do lado, aparece para receber. É um carimbador de bola, é um jogador que é um todo-campista. Então ele vai atuar em várias partes do campo com competência. E o Allegri gosta muito disso, porque o Allegri ele é um técnico muito conservador. Então, o que acontece com o Allegri é que muitas vezes ele prima pela construção e pela manutenção do seu estilo de jogo em detrimento das características do atleta. Eu não concordo muito, mas quem sou eu, né? Na Juventus com o Allegri, o Alcaraz tinha uma contribuição defensiva muito grande. Aliás, todo jogador lá tem. Inclusive o Alexandre, que está hoje no Flamengo, jogou com o Allegri por 7 temporadas. Você não tem como jogar com o Allegri se você não souber defender. O Allegri é um técnico conservador que prima pela manutenção do seu estilo de jogo em detrimento da característica do atleta. Então, muitas vezes, o Alcaraz saía das suas características para poder fazer o que o Allegri queria, mas isso o ajudou, apesar dos pesares, a tornar-se um jogador mais completo. O mapa de calor dele na Juventus é esse mapa de calor, onde ele faz uma atuação até parecida com as outras, porém com uma atuação mais no campo da intermediária ofensiva, com algumas aparições na área adversária também. E no Flamengo, com o Tite. Como o Alcaraz pode ser utilizado? Eu fiz algum paralelo no Twitter com o Renato Augusto de 2015, pelas similaridades que eu guardo nos atletas. Claro que ninguém é igual a ninguém, característica é parecida, mas não é o mesmo jogador. É parecido, similar, não é igual. Então, ele pode ser utilizado como meio-campo central ou interior. Pode ser utilizado no 4-2-3-1 ou no 4-1-4-1, que é o que o Tite faz hoje. Pode ter a responsabilidade de conectar o meio-campo com o ataque e oferecer um suporte na construção e na marcação. Trabalhar nas transições. A transição ofensiva e a transição defensiva são pontos fortes do Alcaraz. É um jogador que consegue trabalhar muito bem, lê muito bem esses momentos, identifica muito bem o timing para esses momentos, apesar de muito jovem, e dá muita fluidez ao time. Então, o Alcaraz em campo vai fazer o jogo andar. O time não vai ficar parecendo engessado. É um jogador muito criativo, vocês vão ver que é um cara muito criativo, tem soluções criativas, tira coelhos da cartola. Ele é um cara que se aproxima muito da área. Vocês viram aí nos mapas de calor que ele, inclusive, pisa na área, finaliza, faz gol, não tem medo de chutar. Assim como todo bom jogador argentino de meio, não tem medo de chutar, chuta mesmo. E ele tem um ponto que o Tite gosta, principalmente para um meia. É um cara que faz a pressão alta e recupera bem a bola. Um jogador que dá botes para recuperar a bola. Não é um jogador de meio que fica parado, esperando. Ele vai até a jogada. Participativo, ele quer participar de tudo, é um jogador que faz o jogo fluir, tanto com quanto sem a bola. Então, por que Carlos Alcaraz no Flamengo? Porque o Alcaraz é um jogador muito diferente para o Brasil. E muito, embora ele só tenha 21 anos, ele é um jogador que trabalha muito bem com a bola, muito bem sem a bola, tem um entendimento tático que eu considero muito superior a vários jogadores de 26, 27, até 28 anos no Brasil. É um jogador a ficar de olho. É um jogador bom de se ver jogar, bom de bola, um jogador que tem garra. Apesar do talento, é um jogador que corre muito também, se doa muito para o time.
Espero que você tenha gostado. Deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Valeu!